Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui. É o podcast Leituras do Mundo, que vem novamente mostrar para vocês o trabalho de uma grande mulher, guerreira. A professora Leninha já esteve aqui e agora a responsabilidade é maior, porque a professora Leninha agora é candidata a deputada estadual e vai estar na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, com certeza. Então, a honra é muito grande, né? A responsabilidade, como eu disse também. Então, nós vamos conversar. A professora Leninha vai dedicar um pouco do seu tempo rápido, gente, porque ela tá assim, vento e polpa na campanha, mas ela arrumou um espaço aqui. Eu já agradeço, professora, por ter arrumado esse espaço para falar com a gente. E aí, professora Leninha, eu queria que você falasse um pouco de você, né? E também nós vamos discutir a importância de você estar na Assembleia Legislativa, né? Eu já sei dessa importância, mas é importante você passar aí para os ouvintes a importância de uma mulher, né? Negra, LGBT e assim por diante. Acho que você vai dizer, para eu não ficar falando muita coisa, mas falar dessa importância e contar de você um pouco, pode ser? Tranquilo, Eleni. Em primeiro lugar, obrigada pelo esse convite, mais uma vez, de estar aqui contigo. Eu agradeço todos que vão assistir também, que vão acompanhar. Então, Eleni, o que acontece? Eu sou professora, mas eu já fui operária, tive muitos anos, 24 anos na indústria, e nesses 24 anos eu fui 4 gestões na direção do Sindicato dos Químicos de São Paulo, foi de 85 a 97. E nesses momentos de luta, porque eu sempre tive na luta desde os 14 anos, nesses momentos de luta, nós tivemos várias greves em defesa de salário, de saúde tudo, e outras coisas mais. E nessas greves, uma delas eu fui demitida dessa empresa, que era a Bristol, e fui para a justiça brigar para mim ganhar o processo na justiça. Eu ganhei depois de 3 anos, a empresa teve que me aceitar de volta, fui reintegrada e continuei na batalha junto com os meus colegas de trabalho e junto com o sindicato. Em 2000, eu decidi ir para educação. Eu fui para educação, fiz pedagogia, depois geografia, e logo já entrei numa greve que tinha no estado de São Paulo, dos professores, em defesa também de salário, de melhoria, com relação à carreira e outras coisas mais. Em seguida, eu fui eleita conselheira estadual da Piosp, hoje eu sou conselheira estadual, faço a luta com os meus colegas de trabalho. Em 2015 teve aquela luta dos professores, 3 meses de greve, eu estava com eles nesse momento, de todos os dias, junto com eles. Em 2015 também teve aquela ocupação dos alunos contra a reforma do ensino médio, que queria tirar os alunos do noturno, fechar as escolas do fundão, dizendo que ia abrir escola de tempo integral, mas, na verdade, ia tirar os alunos que trabalham durante o dia para não estudar à noite e colocar em escolas longe. Então, eu participei com meus alunos dentro da escola da ocupação, fiquei dia e noite com eles, porque não podia deixar os meninos de 14, de 16 anos sozinhos dentro daquela escola, e eu fiquei todos os dias até a gente ganhar essa luta dentro do governo do estado, que ele acabou perdendo, na época era até o Alckmin, né, que hoje está conosco na chapa com Lula, né? Então, meus amigos, essa é um quadro rápido da minha história de luta. Eu também participo dos movimentos LGBTQIA+, aqui do PSOL, né? Eu fiquei no PT durante muitos anos. Em 2016, eu vim para o PSOL. Eu vim para o PSOL e sempre apoiei os candidatos do Partido dos Trabalhadores, sempre apoiei os candidatos do Partido do PSOL, né? Só que o que acontece? Avaliando toda essa luta que eu já fiz, que eu participei, que eu conheço muita gente, nós fizemos uma avaliação que é o seguinte, o ano passado: Leninha, você tem que sair candidata a deputada. Você vai representar os professores na Assembleia Legislativa. Você vai representar a comunidade LGBTQIA+, as mulheres pretas, mães solo, os negros, todos eles indígenas. E essa é uma pauta que eu quero debater, discutir e fazer tudo para que a gente consiga muitos projetos dentro da Assembleia Legislativa para que a classe periférica
tenha mais condições de direitos. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, Eleni. Com certeza. Então, veja só, não dá para a gente ficar fora da política. Eu sei que não faremos a revolução através do parlamento, mas nós entendemos a importância de utilizar esse aparelho. Nós precisamos de utilizar. E a classe trabalhadora, e principalmente as mulheres pretas, tem que estar ocupando esse espaço. Hoje nós somos um número muito pequeno dentro da Assembleia Legislativa, dentro do parlamento como um todo. Então, acho que agora é hora. Eu acredito que esse ano, ou melhor, dia 2, eu terei uma quantidade de votos suficiente para entrar dentro da Assembleia Legislativa e representar a nossa classe periférica, preta, pobre, de dentro dos morros. Muito bem, eu acho que é isso, e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, né, professora? E aí a gente fica, assim, sabe, pensando, né, nossa, quanta luta, e o quanto é importante a gente votar nas pessoas que têm um histórico de luta, né, as pessoas que a gente já viu abraçar a causa, independente de ser candidato ou não, né, a sua luta é muito maior antes, né, sua história de vida é que aponta para essa necessidade, a sua história de vida que fez com que você entendesse, né? Eu trabalhei como gestora pública na Secretaria de Educação de São Bernardo e eu sei o quanto é importante políticas públicas e o quanto é possível fazer, né? Quando a gente está lá, quando a gente está junto, quando a gente tem expectativas, né? A gente consegue fazer essa luta e o quanto que está com a caneta na mão para a gente ajudar esse povo, para fazer as leis. É tão importante pessoas assim que estão preocupadas, né? E, né, professor, o que você acha disso? Queria falar um pouco. Eu acho que você está falando a coisa mais certa do mundo. A gente não pode ficar sem estar na política, porque o parlamento, ele tem sido, o que está acontecendo hoje no Brasil é, por exemplo, os preços do aluguel, o preço do alimento, a carestia está tão tamanha e tudo vem de lá de dentro. Então, nós não podemos deixar ele sozinho, nós temos que entrar, nós temos que ir lá para dentro para a gente poder fazer a diferença e trazer essas leis, essas propostas para as pessoas que necessitam. É isso. E aí você, enquanto deputada, como é que você elaborou seu projeto? Como que está, né, essa pauta aí sua? Que projeto você tem? O que você pode apresentar para a gente? Olha, camarada, eu tenho debatido muito com a periferia, né? Eu acho que o projeto de um parlamentar não pode vir da cabeça dele. Ele tem que debater com a periferia, a gente tem que construir núcleos de debates. Então, cada lugar que eu vou, eu procuro sentar e manter esse coletivo, sempre estar se reunindo e discutindo. Então, um dos pontos fundamentais que a população periférica reivindica, principalmente, né, a questão da moradia, né? Questão da moradia, nós temos um número grande de mulheres hoje, mãe solo, que está morando na rua porque ela teve que escolher entre a comida e o aluguel, e ela preferiu escolher a comida. Então, nós temos que pensar na moradia como um ponto fundamental. Nós temos que pensar na educação. A educação, gente, é uma coisa que os governos não têm dado prioridade. E os professores e funcionários de escola têm passado por uma situação muito grave, porque eles não têm estrutura, eles não têm salário, não têm respeito. Então, os profissionais da educação precisam de uma nova carreira, uma carreira que abranja tudo para eles poderem sobreviver. Os professores hoje, quando eles têm uma falta-aula que ele chega atrasado em uma aula, ele perde o dia inteiro. Então não vale a pena faltar numa falta-aula, então ele já fica em casa, porque se ele entrar para trabalhar, ele desconta o dia inteiro. Se ele sair à tarde na última aula, desconta o dia que ele trabalhou a manhã inteira. Então, isso é uma lei absurda. Eles não têm direito a falta médica. Precisa ter direito a falta médica, eles não podem faltar por uma questão dos médicos, de doença. Então, assim, a questão da educação, a questão da moradia, a questão da segurança, que eu acho que segurança é uma coisa fundamental também. Nós precisamos de uma polícia solidária,
uma polícia militar que, de fato, abrace a comunidade e a gente não tenha medo dela. Porque as comunidades, as famílias, mães de filhos pretos e mães de LGBTQIA+, estão perdendo seus filhos com a violência que está acontecendo. E a gente precisa de segurança. Então, essa segurança é fundamental. Esses são os 3 pontos fundamentais. E o trabalho também, apoio aos indígenas. Nós temos muitos indígenas aqui dentro do estado de São Paulo. E ninguém quase falam muito dos debates do indígena para colocar lá na pauta. Mas eles não vão até o local, eles não chamam os indígenas para debater, para ver o que está precisando naquela aldeia. E isso eu estou fazendo com os indígenas aqui na minha região. Então, acho que é muito importante a gente pensar nesses pontos que são fundamentais para a nossa classe. Nossa, também acho, né, professora? São pontos fundamentais mesmo. Pensar na moradia, o quanto de. Eu estava lendo, eu nem lembro mais muitos dados, mas parece que tem mais casa abandonada, né, no centro de São Paulo, não é isso? Do que moradores, como que é isso? É verdade, nós temos assim mais de 25 mil prédios, e prédio cabe muita gente. Prédio tem muitos apartamentos. Então não é uma casinha, é um prédio com muitos andares. Eles estão abandonados, não pagam os impostos, estão todos atrasados. E nós temos o direito de pegar esses imóveis. Nós temos que pegar pela lei, é o direito, reformar e dar moradia para a população. Nem que você cobre uma taxa, para não ser uma coisa que você fale assim, eu estou te dando. Você tem que fazer isso, é fundamental. Uma taxa que eles possam pagar, né? Até eles querem pagar, né? A gente está falando, essa população, né? Eles dizem, né? Não, a gente paga, mas pagar o que é possível. Possível, dentro do padrão, né? Exatamente. Outra coisa, a renda básica, aqui em São Paulo tem que ter uma renda básica, de fato. Nós temos muitos moradores, olha, hoje o número cresceu de pessoas pedindo comida. Você não vê mais ninguém pedindo dinheiro. Em qualquer lugar que você vai, estão pedindo comida. E aí, o que a gente faz? Tem que ter renda, tem que ter emprego, tem que ter criação de emprego. Nesse estado desse tamanho. Eu tenho uma expectativa com Lula presidente e Haddad governador, da gente ter uma parceria significativa a nível de Brasil e do estado de São Paulo. Eu estou com uma expectativa muito boa. Eu acredito que o Haddad está com muitas propostas muito interessantes com relação às questões da moradia, com relação às questões da educação e no geral, até do emprego. Então, nós precisamos de abraçar essas duas candidaturas e, juntos, a gente tentar mudar essa realidade. Porque a gente está, acho que é uma das eleições mais importantes da nossa vida, né? Eu acho que dessa democracia, democracia entre aspas também, né, professora? Mas desde quando acaba a ditadura, a gente está, assim, num momento fundamental, porque a gente não pode deixar a extrema-direita tomar a frente, porque nada vai restar para nós, né? Nada vai restar para a grande maioria da população se a gente não vir com as nossas propostas, se a gente não tomar esse poder para que as coisas mudem, né? As coisas mudem nesse país, e é necessário, é uma necessidade urgente. Eu acredito muito no Haddad também, Lula e Haddad, porque foi foi o melhor ministro da educação, acho que as pesquisas já apontam, de tantas realizações que o Haddad fez, né? Então, eu acho que vai fazer uma revolução, principalmente aí os professores do Estado, né? Esse professor que precisa de carreira. Faz muito tempo que eu fui professora do Estado, eu acabei saindo do Estado em 2000, mas eu fui conselheira também, fui conselheira como você, por muito tempo, os 15 anos que eu fiquei no Estado, e aí, assim, olha que luta, e essas pessoas, a gente lutou o tempo todo, e aí, mas a luta é tão grande que, assim, o tempo todo eles estão tirando nossos direitos, né? O tempo todo tirando direito do professor. Então, isso é muito sério, e eu acho que esses professores precisam levar a sério isso. Se a gente quiser uma transformação na educação brasileira, não é?
essa transformação ela passa por direitos, né? Por garantia de direito do professor, garantia de direito dos alunos. Aliás, a gente precisa trabalhar uma educação do direito, né? Do direito. Eu acho que nós temos que pensar em tudo isso, minha amiga. E nós temos tantas outras situações também. Nós temos os PCDs que não têm direito. Nós temos os PCDs que não têm direito nem de andar pelas ruas da periferia, porque as calçadas não dão acesso para essas pessoas com deficiência. Então tem tanta coisa para fazer, minha amiga, que olha, se a gente for refletir aqui, ó, nós vamos ficar 2 horas aqui e não vamos terminar, porque tem muita coisa para fazer. E é por isso que e é por isso que precisa de pessoas como você lá, né, Leninha? Para a gente encaminhar, e a gente não pode retroceder. A fome nesse país retrocedeu 30 anos. Nós estamos 30 anos atrás, a fome de 90, que a gente lutava tanto, né? E agora é tanta tecnologia, tanta coisa, e a gente nesse país aí mergulhado em tantas coisas ruins, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que falar um pouco da segurança, queria que você falasse um pouco desse genocídio da população negra, a necessidade dessa polícia solidária, o que você tem mais a nos dizer? Eu penso, sabe, Eleni, que nós estamos passando por um momento que não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro com relação ao genocídio da população negra, do LGBT, mas principalmente do LGBT, com certeza, mas da população negra parece que aumentou muito, assim, ao extremo a nível mundial. Nós precisamos de ter políticas de segurança para essas pessoas. Por isso que eu estou falando da polícia solidária, porque nós não podemos ter medo da polícia. Nós temos que confiar. Como que eu posso correr para a polícia se eu não confio? Se eu não sei se ela vai matar, como aconteceu com algumas pessoas aqui, no caso de mulheres LGBT, que foi morta pela polícia. E até hoje nós estamos lutando na justiça, que apanhou porque achou que era um homem, que apanhou e bateu, até ela passar 3 dias em casa e morrer. Então, assim, não dá para a gente ter uma polícia dessa. Essa polícia tem que ser reformulada. Nós temos que pensar como a gente vai organizar isso. E o Estado de São Paulo pode fazer isso. O Estado de São Paulo é forte, ele, com o governo do Haddad, com muitos deputados estaduais, nós vamos conseguir fazer um trabalho muito bom na área de segurança. E você falando do Estado de São Paulo, dessa possibilidade, a gente fica pensando quanto o Estado de São Paulo é importante economicamente para esse país e é importante como modelo de avanço de políticas públicas, né? Então, São Paulo ele tem uma economia imensa que é possível avançar, né? É possível a gente ter essa riqueza que tem o Estado de São Paulo e transformar num Estado humanizado, transformar, né, num Estado de uma educação transformadora, de uma segurança humanizada, né, que é o que você vem falando, né, do policial. A gente não pode ter medo do policial, que a gente precisa de uma polícia solidária, e isso é possível construir no Estado de São Paulo, e que seja o Estado de São Paulo um modelo, né, de vida, e não um modelo de morte, de necropolítica, né, o que fazem com esses jovens, né, com os nossos jovens, o que faz com nossos, né, com a população LGBTQIA+, e com as mulheres, o genocídio, e é muita coisa, e eu sei que o Estado de São Paulo pode fazer diferente, né? O Estado de São Paulo pode fazer, o Estado de São Paulo pode cuidar desse absurdo que vem acontecido com as mulheres sendo mortas pelos seus próprios parceiros. Então, assim, da pandemia para cá teve muito isso, teve muitas mulheres que apanhou, que morreu, foi assassinada. Então, assim, precisamos de uma defesa, precisamos de uma delegacia da mulher em todos os lugares. Precisamos de delegacia da mulher em todos os lugares, com atendimento direto e com psicólogos. Nós temos que ter isso, psiquiatra, psicólogos. Nós precisamos ter. Nós precisamos de ter farmácia popular,
todas as farmácias que distribuem o remédio para fazer a hormonização dos trans e dos trans, eles precisam de ir muito longe para buscar um remédio. Em toda a periferia, em todo local, tem que ter uma farmácia que distribui esses remédios gratuitamente. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita. Desde a polícia, desde a questão da hormonização do trans, olha, desde tudo que está acontecendo. Nós precisamos de fazer um trabalho para o povo periférico. Isso, nossa, com certeza, né, professora? E eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse momento, porque eu acredito no seu trabalho, eu acredito que é possível fazer, senão nós não estaríamos aqui, né? Então é possível e a gente não pode perder essa esperança, a esperança que é possível a gente construir um mundo diferente. Essa esperança a gente não pode deixar que ninguém nos tire. Que a gente não vai se acomodar e dizer que é assim, sempre vai ser assim. Não, é assim, mas pode mudar. É assim, como, né, de acordo com a maneira como a gente age, vai poder mudar. E aí eu acho que, pensando, eu queria que você falasse também, né, dessa questão dos indígenas, né, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mas também no estado de São Paulo. Como é que você vê isso? Como é que mais você nos diz? A luta, né, a luta dos indígenas pela terra, pelo direito, né, pelo direito que é deles, que é nosso. A gente às vezes se esquece que nós somos todos indígenas. A gente se esquece e a gente acha diferente. Qual a diferença? A diferença é que eles mantiveram a cultura e nós não mantivemos a cultura. Nós tiramos a cultura e esquecemos que nós somos todos indígenas. Precisamos de ajudar os indígenas a manter as terras, a ter mais lugares para sobreviver. Nós precisamos em todos os lugares do estado de São Paulo. Nós não podemos deixá-los passando dificuldade. E nos lugares onde eles estão, eles têm que ter estrutura. Eles têm que ter, por exemplo, SUS, lá próximo dele. Eles têm que ter escola. Eles têm que ter farmácia. Eles têm que ter tudo próximo para eles sobreviverem melhor. Não dá para eles ficarem precisando de tudo, como se fosse uma pessoa de rua que não tem condições. Não é verdade. Eles são seres humanos como nós, trabalham tanto quanto a gente. Nós temos professores nas aldeias. Nós temos agricultores nas aldeias. Nós temos jardineiros nas aldeias. Nós temos enfermeiros nas aldeias. Nós temos toda a classe profissional. Só que eles não são considerados. E esse governo que está aí, por ele, já teria arrancado as terras que eles estão atualmente, como já fizeram em alguns lugares. E nós temos que correr atrás. Aqui no estado de São Paulo, nós temos que fazer a defesa. Não podemos deixar os indígenas sem um braço para poder apoiá-los. Isso, nossa, com certeza, né? Esses dias eu estava vendo aí uma pesquisa, né, do quantos indígenas entraram nas universidades por conta das cotas. Né? E olha que beleza, e olha que riqueza, porque assim, eles são colocados de uma maneira na sociedade, né, tanto quanto os negros, mas eles tão inferiores, né, que a gente não vê um indígena numa universidade. E eles são tão poucos em consideração à população brasileira, né, Leninha, que eles tinham que ter universidade direto, não precisava nem ficar prestando, né, por quanto tempo, como que vai prestar se inscrever, já dá vaga para eles. Exatamente, eles tinham que ter direito universal, né? Assim como tem, né, um direito universal, assim como a gente diz que tem, né, o direito universal do ensino fundamental 1, todos estão na escola, todos têm esse direito universal, né? Aí do ensino médio e para a universidade, esses indígenas, a gente não pode, porque eles voltam, e assim, o tanto deles que fazem a universidade volta para o seu povo, né, para aplicar ali todo o conhecimento.
que E aprendeu. Eu acho que isso é riquíssimo, porque eles vêm, não perde, né? A grande maioria não perde esse laço tão forte o e carinho, voltam lá para suas aldeias, né? carinho deles. Eu estive na aldeia da Barragem, aqui no final de Parelheiros, menina, quando eu entrei, as crianças correram todas, me abraçaram umas 5 de uma vez. Parecia que eu era assim uma coisa fundamental. Você tinha que ver que coisa mais linda, a felicidade deles comigo. Com Sabe? Então, assim, eles são muito carinhosos, eles têm uma outra forma de ver a vida. Eles veem a vida com carinho, com amor, sem olhar o ter, ele só olha o ser. É lindo, cara. Eu fiquei muito emocionada com esses É, é, meninos. é uma cultura, né? Uma cultura do cuidado, né? Cuida da comunidade, a cultura do cuidado com o seu entorno, do cuidado com a floresta, do cuidado com os animais, do cuidado. É essa cultura, né? Essa cultura do cuidado que e aí o capitalismo é tão perverso que a cultura do cuidado é vista como algo que não é cultura, né? É, Olha que que coisa perversa, não é? Porque diz que eles não têm cultura. Agora, a nossa cultura da destruição, a nossa cultura do descaso, né? Essa é a verdadeira cultura. Olha que inversão e o quanto a inversão. gente tem que trabalhar para se reverter isso e trazer o que de fato, né? Esse cuidado para com todos, porque ele é a criança da comunidade. Criança A não é, criança. né? O problema é do É. pai que se dane daquela criança, não é não? A Nossa, criança é de gente, todos, a educação é de todos, todos são ensinados, todos se responsabilizam por se você cada visse um, que não é? eles na plenária, que eu fiz a plenária de candidatura lá do lançamento, nossa, eles vieram, mas coisa mais linda, uma gracinha. Eles brincando, a gente fazendo discurso e eles brincando com as bolas de bexiga que tinha lá, tava tranquilo, parecia que, sabe, as crianças, uma coisa mais linda, meu, olha, pra Linda, te falar. com certeza, né? E é essa cultura que a gente precisa construir, né? Tem que olhar para eles e aprender. Né? Eles têm muito a nos ensinar, muito a nos Isso mesmo, ensinar, não isso é? mesmo, Helena. Bom, olha, nós já estamos aqui, professora, já há um tempo, tá Finalzinho, faltando aqui, ó, 5 minutos, tá e aí eu certo. queria que você tem 5 minutos para, entendeu? Falar para o povo como é que você diz, né? Para pedir seu voto, para que as pessoas, acho que você já falou bastante, mas assim, fica aberto agora para você, né? Como que diz o outro, né? Vamos convencer esse povo da Ah, importância da professora é, Heleninha lá na é. Assembleia Legislativa. O que você diria? Pois é, minha querida, eu falo o seguinte aqui para todos que vão assistir. Eu falo o seguinte, gente, precisamos de pessoas que têm vivência da periferia e que têm histórico de luta na Assembleia Legislativa. Precisamos de mulheres preta, de mulheres periférica, operária, professora, LGBTQIA+. Precisamos de ter uma representatividade de verdade para o povo das periferias. Porque eu falo aqui das periferias, logicamente, que nós vamos defender também os comerciantes, né? Os pequenos comerciantes que estão aí dentro dos bairros, dentro dos centros, nós vamos também fazer isso. Mas a gente vai focar de fato em quem está passando as dificuldades. E quem melhor para poder fazer isso se não for alguém que vem da periferia, que vem do operário, que vem da sala de aula, que conhece a questão do racismo com a sua cor, que conhece a questão da homofobia com a sua sexualidade. Então, precisamos de fazer essa discussão e eu peço para vocês, meus queridos, que venha comigo. Vamos fazer
da Assembleia Legislativa um palco para a gente poder levar a classe trabalhadora, a classe operária, periférica para dentro daquele espaço. Aquele espaço é a casa do povo. Ele não pode se tornar um local fechado. E nós temos que abrir as portas e fazer debates na periferia e levar a população para lá. Por isso que eu falo para você, participe comigo, entre nas minhas redes sociais, Leninha, @LeninhaProf. Entre nas minhas redes sociais e também, meus caros camaradas, me ajude a divulgar. O meu número é 50666, porque nós precisamos de juntos fortalecer o trabalho dentro da Assembleia Legislativa e dentro das periferias. Eu peço que você acredite, venha comigo, conheça minhas propostas mais amplamente, entra lá no Instagram, que você vai ver todas as minhas propostas, todos os meus debates, e vamos junto, vamos dia 2 eleger uma mulher preta, periférica, lésbica e operária. Tá certo, meus queridos? 50666. Ah, muito bem, é isso. Eu acho que é isso, sim. A gente trabalha aqui, gente, para isso, para a gente divulgar essas pessoas que a gente acredita, né? Pessoas que estão na luta há muito tempo e que com certeza vão fazer toda essa diferença, toda a diferença na Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer, professora, foi muito bom. Eu acho que você deu o recado. E estamos aí, a gente vai continuar, eu vou voltar aqui, certo? Vamos voltar com você, deputada, para você poder estar dizendo, né, as coisas que estão acontecendo, para dizer as conquistas que nós vamos obter. Então, é Lula presidente, é Haddad governador, eu gosto, vou falar, é Douglas Belchior, estou no trabalho do Douglas Belchior, para deputado federal, e é a professora Leninha, que está aqui, 50666, né? Facinho de decorar aí, ó, que sorte. Facinho de decorar. 50666, e vai estar lá na Assembleia Legislativa, porque é esse time que a gente precisa. É esse time de luta, é esse time que vai estar lá, e a gente vai transformar esse país e vai mostrar que é possível fazer isso. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Eleni. Muito obrigada a todos. Tá certo? Vamos eleger, sim, Lula, Haddad e Leninha. E o camarada que a companheira está defendendo, que também nós temos que eleger muita gente de esquerda para federal. Tá certo? Isso, muito bom. Então, muito obrigada, gente. Até mais, professora Leninha, até mais. É uma honra e eu estou muito feliz por poder oportunizar aí essa conversa com você, tá bom? Um beijo, linda. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até mais, gente. Obrigada.